Câmara aprova em primeiro turno o projeto que autoriza o uso de depósitos judiciais para pagar dívidas da Prefeitura. O diretor da merenda escolar afirma que cardápio está sendo cumprido em todas as unidades. A pauta da sessão de hoje conta com mais de 60 itens para votação. Estes são os nossos destaques. Valinhos, 3 de novembro de 2015, está no ar o Câmara em Notícias. Olá. A convite do presidente da Câmara, o secretário da Educação de Valinhos e o diretor do Departamento de Alimentação Escolar estiveram na última sessão para prestar esclarecimentos sobre a qualidade e variedade da merenda escolar servida aos alunos das escolas municipais. O assunto foi alvo de diversos questionamentos nas últimas sessões após reclamações de pais que não estavam satisfeitos com a alimentação oferecida. O primeiro a utilizar a tribuna foi o diretor do Departamento de Alimentação Escolar, Rogério Mioto. Segundo ele, a interrupção no fornecimento de frutas do cardápio das escolas, verificado nas últimas semanas, foi causada porque houve renegociação no contrato com a empresa fornecedora. O contrato estava se encerrando, nós pedimos a opção de renovar o contrato com a empresa fez a opção de renovação, mas entrou em negociação. E nesse período, como as crianças das creches ficam mais tempo na escola, para não encerrar o saldo que nós tínhamos desse contrato principal, nós optamos em atender principalmente as creches, mas não em detrimento das outras, porque as outras a gente acaba, até para eles ficarem menos tempo na escola, é compensado com outros tipos de alimentos. Atualmente, são servidas 22 mil merendas na cidade, distribuídas em 70 pontos, como escolas, creches e entidades filantrópicas. De acordo com o diretor, o custo da merenda é bancado pelo município, pelo estado e pelo governo federal, sendo que a maior parte é com recursos próprios de 64%. Ao responder perguntas feitas pelos vereadores, o diretor afirmou que o cardápio é equilibrado e elaborado por nutricionistas. Ele informou ainda que houve modificação no preparo de alguns itens, com a aquisição de carnes com baixo teor de gordura e sódio, sucos naturais concentrados, pães integrais e produtos da agricultura familiar. Questionado sobre a diferença nos cardápios das creches e das escolas, Rogério Mioto disse que a alimentação das creches é mais completa porque as crianças ficam o dia todo e que as falhas ocorridas no fornecimento de frutas estão sendo compensadas por uma alimentação balanceada. E depois das explicações do diretor do Departamento de Alimentação, Rogério Mioto, sobre a questão da qualidade da merenda escolar, o secretário de Educação, Danilo Sorrossi, respondeu perguntas sobre a carga horária nas creches municipais e falou também sobre a reivindicação dos auxiliares de desenvolvimento infantil que ficaram em greve durante 14 dias no início do mês. O vereador Léo Godoy quis saber se é verdadeira a informação de que os pais só poderão deixar os filhos na creche pelo período de 6 horas e não mais o dia todo. O secretário informou que aqueles que necessitam do horário integral não serão prejudicados, porque o órgão vai analisar caso a caso. Ele disse ainda que entende a situação de pais que trabalham o dia inteiro, mas que há mães que não precisam da creche o período todo. Nós observamos que muitas mães não têm a necessidade de ficar o tempo de 10 ou 12 horas. E, inclusive, muitas mães nos solicitavam a possibilidade de colocar os seus filhos apenas num período menor. Mas a criança que tem a necessidade, que o pai tem a necessidade, a mãe tem a necessidade, embora o direito não seja nem do pai nem da mãe, o direito é da criança. Embora, se ele tiver a necessidade, ele vai lá pleitear, ele vai ter a condição de nós encaminharmos para uma análise e ofertarmos, caso necessário, um período maior. Sobre a reivindicação dos auxiliares de desenvolvimento infantil, que pedem aumento de salário e do benefício do Vale Alimentação, o secretário comparou a remuneração paga pelo município com as que são oferecidas em escolas particulares na cidade.
Nós não estamos satisfeitos. É lógico, eu tenho certeza que nenhum político, nenhum gestor, nenhum prefeito tem interesse nenhum em remunerar mal os funcionários. Mas a gente tem que remunerar os funcionários dentro de uma realidade. E hoje a nossa realidade é, como todo o país e todos os municípios, uma realidade dura e difícil. Depois de muita discussão, os vereadores também acabaram aprovando o projeto da Prefeitura que institui o Fundo de Reserva de Depósitos Judiciais e Administrativos Tributários e Não Tributários. A lei permitirá que a Prefeitura utilize recursos de depósitos judiciais como verba para pagar, por exemplo, despesas com precatórios, previdência social e dívida pública. Como o projeto não teve votação unânime, ele deve passar por uma segunda discussão na próxima sessão. A proposta está embasada em lei federal publicada este ano pela presidente Dilma Rousseff, que autoriza a União, estados e municípios a usar até 70% dos valores depositados em contas judiciais para pagamento de precatórios, dívida pública consolidada, despesas de capital e recomposição de fluxo de pagamento da Previdência. Os outros 30% vão compor um fundo de reserva para garantir a restituição dos valores após o término das ações judiciais. Na prática, o uso de recursos vai permitir o reforço do caixa da Prefeitura, que poderá pagar dívidas e amenizar o impacto da crise orçamentária. Embora o projeto tivesse parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação da Câmara, o texto foi aprovado por 9 votos a 7. Segundo os vereadores que concordaram com a proposta, o uso do dinheiro vai melhorar a situação no município. Já os parlamentares contrários disseram que há questionamentos sobre a inconstitucionalidade da lei. Então eu votei contra, porque acho que nesse primeiro momento temos que ter muita cautela, prudência, muita responsabilidade para aprovar esse projeto em virtude das ações de inconstitucionalidade que está no Supremo. O vereador Paulo Monteiro foi a favor do projeto. Para ele, a lei é segura. O grande problema que eu vejo nisso tudo é que o prefeito vai ter aí uma verba muito grande para poder fazer aquilo que é necessário no município. E isso acaba incomodando. Por quê? Porque o prefeito vai ter recurso necessário para implantar grandes obras que estão aí no seu planejamento. O vereador Lorival Messias também foi favorável ao projeto. Ele lembrou que outros municípios da região já aprovaram lei semelhante, como Campinas. Cidades da região todas já estão fazendo isso, já estão liberando o dinheiro, estão acessando esse dinheiro. Por que Vale não pode? Na tribuna, o vereador Henrique Conte discursou dizendo que o projeto é de interesse público. De pegar esse dinheiro para poder pagar o INASE, pagar os remédios que as pessoas precisam, dar uma educação de boa qualidade, uma merenda de boa qualidade. Todo mundo sabe a situação crítica que a prefeitura está vivendo. Existe uma possibilidade legal, dentro da lei, de pegar esse dinheiro, que já está depositado judicialmente. E agora vem se falar aqui que não, que precisamos esperar, que é cautela, que é prevenção, porque isso daí pode ser julgado de forma diferente. Ó, eu falo uma coisa, se for para a gente esperar aqui a decisão judicial, vamos esperar 20 anos aqui, pode ser que não resolva. O vereador Dr. Orestes Previtali resolveu não aprovar o projeto, alegando insegurança jurídica. Enquanto não for devidamente resolvido essa situação, dessa pendência jurídica, da questão da constitucionalidade, é inseguro, é temerário e é irresponsável votar isso aqui. Porque quem tiver que receber amanhã esse dinheiro, vai receber um vale. Um vale, olha, devo, não nego, pago quando puder, tome aqui um precatório na testa e vai cobrar do próximo. O vereador Scupenaro cobrou responsabilidade na aprovação do projeto. Se você sair perguntando para os munícipes aí para a rua se eles querem que use o dinheiro dele para pagar a dívida, porque aqui está falando sobre precatórios judiciais de qualquer natureza, dívida pública fundada, despesa de capital, recomposição de fluxo, quer dizer, vão usar o dinheiro para tudo aí. Fala que vai devolver depois, né? Para mim esse dinheiro vai virar pó. Além deste projeto do uso dos depósitos judiciais para o pagamento de dívidas, os vereadores também aprovaram, em segundo turno, a aposentadoria especial para os guardas civis municipais. Com a nova medida, homens com 30 anos de contribuição e mulheres com 25 poderão se aposentar. Porém, a lei começa a valer somente no final de 2017. E após o intervalo, confira as vagas de emprego para essa semana e os principais projetos que entraram em tramitação na Câmara. Voltamos já.
Bom, o processo foi complicado. Inicialmente eu não me sentia doente, né? Eu era um atleta de alto nível. Por um acaso eu tive um sintoma de fazer uma hematúria, que é o sangramento na urina. A médica, ela com o olho cheio de lágrima, disse para mim: Bruno, seus rins estão parando. Eu estava lutando ontem a Copa do Mundo. Não faz sentido. Eu estava bem, estava entre os melhores do mundo ontem, eu estou com problema do rim. E que eu era para definitivamente esquecer o judô. Quando você vai e descobre que você vai fazer um transplante, você acha que é o fim do mundo. Você acha que sua vida vai mudar de cabeça para baixo. E meu pai doou o rim para mim, foi uma peça fundamental e o herói da história inteira. A minha maior motivação era voltar ao tatame, voltar a vestir o kimono, a minha armadura. Você pode fazer tudo na sua vida com saúde. Vocês não fazem ideia de como é sofrido. O sofrimento de saúde, o sofrimento de você estar preso numa máquina, de você estar esperando um órgão, de você estar com aquele tempo de vida contado. É horrível. A única alternativa que eu tinha era ser forte e me dedicar ao máximo que eu pudesse, o limite, para vencer e me curar. Eu fiz isso. Para o Bruno e outras pessoas que fizeram transplante, cada dia é uma vitória, porque viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Valinhos, o PAT, oferece vagas em 3 diferentes áreas. Os salários chegam a R$ 1.400. Confira. O PAT oferece vagas para cozinheiro geral, mecânico de auto e porteiro. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e o cartão do PIS. O PAT está localizado na Avenida dos Esportes, 303, no centro, e atende das 8 às 16 horas. Agora é a hora do quadro Destaques da Semana. Veja os principais projetos que entraram em tramitação na Câmara. O vereador Henrique Conte apresentou um projeto de lei que regulamenta os serviços de terraplanagem feitos em Valinhos. A proposta, segundo ele, vai criar parâmetros para evitar a ocorrência de danos ambientais causados por movimentos de terra. Na mensagem que acompanha o projeto, o vereador afirma que a expansão urbana de Valinhos tem atingido regiões íngremes e que qualquer movimentação de terra mal projetada ou mal executada poderá se tornar danosa ao meio ambiente. Conte propõe que no momento da solicitação de licença para execução dos serviços em terrenos com metragem superior a 2.000 metros quadrados, as empresas apresentem projeto técnico com base no levantamento planealtimétrico da área. Em todos os casos, independentemente do tamanho do terreno, as empresas também terão de colocar placa com nome e registro técnico do engenheiro responsável pelo serviço. O projeto está em análise nas comissões permanentes da Câmara e ainda não tem data definida para ser votado. Os vereadores Dr. Orestes Previtali e Giba apresentaram um projeto de lei que concede benefícios aos doadores de sangue na cidade. Além do atendimento preferencial, que já é previsto em lei do município, os doadores poderão ficar isentos do pagamento da tarifa do transporte público no dia da coleta e também do pagamento de inscrição em concursos públicos de Valinhos. O objetivo da proposta é aumentar os estoques de sangue, que, segundo os vereadores, está deficitário. Na opinião deles, a concessão dos benefícios deve incentivar a população a procurar um posto de coleta para doação. O projeto está em análise nas comissões permanentes e deverá ser votado em breve. O vereador Rodrigo Fanhani Popó é autor do projeto de lei que pretende facilitar a fiscalização sobre o uso indevido de mesas e cadeiras nas calçadas que ficam em frente a bares e restaurantes em Valinhos. A proposta prevê que o espaço permitido para uso dos estabelecimentos deverá ser demarcado com tinta amarela, deixando mais fácil verificar o respeito à lei. Na cidade, o comércio pode ocupar até 2/3 da largura da calçada. O restante deve ficar livre para a passagem de pedestres. As mesas e cadeiras só podem ser colocadas no período noturno, após as 18 horas, e não podem ficar em pontos de ônibus e nem próximas às cestas de coleta de lixo, caixas de correspondências e telefones públicos. O projeto está em análise nas comissões permanentes da Câmara e ainda não tem data definida para ser votado. O vereador Tunico apresentou requerimentos pedindo informações da Prefeitura sobre a quantidade de funcionários que trabalham nas escolas de Valinhos.
Segundo ele, a falta de diretores, coordenadores e inspetores de alunos. Nos requerimentos, ele pergunta quando foi realizado o último concurso público para diretores e inspetores e quando foram realizadas as últimas convocações. Tunico pede ainda os nomes das escolas que estão sem diretor e sem coordenadores. Os requerimentos foram encaminhados à Prefeitura. Hoje é dia de sessão, confira o que será discutido e votado pelos vereadores. Está na pauta da sessão de hoje o veto parcial do Poder Executivo à lei que obriga a divulgação das notas obtidas pelas escolas municipais no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A proposta do vereador Giba, já publicada na imprensa oficial, determina a colocação de cartazes nas escolas para manter pais, professores, alunos e toda a comunidade escolar atualizados e informados sobre as condições de ensino nas unidades. O trecho vetado impede a divulgação da média obtida na rede e da maior nota conquistada entre todas as escolas. De acordo com a Prefeitura, divulgar essas informações iria expor negativamente as escolas, gerando competição entre elas e discriminação por parte da sociedade em relação às escolas com índices mais baixos. Caso os vereadores aceitem um veto, a lei se mantém da forma como está, obrigando apenas a divulgação das notas em local visível e a meta projetada para as próximas avaliações. Se o veto for derrubado, o trecho vetado passará a valer e deverá ser publicado na imprensa oficial. Além do veto, os vereadores votarão um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a usar os depósitos judiciais para pagamento de dívidas. O texto foi aprovado na última sessão por 9 votos a 7 e, por isso, passará por uma segunda discussão. Além desses itens, os vereadores voltam à pauta com a votação de projetos e requerimentos que aguardam a apreciação do plenário. Entre eles, o projeto do vereador Henrique Conte, que proíbe o corte de araucárias na cidade, o do vereador César Rocha, que estabelece normas para o comércio de animais, e o dos vereadores Lorival Messias e Kiko Belloni, que proíbe a realização de festas rave sem autorização da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros no município. A pauta completa da sessão pode ser conferida no site www.camaravalinhos.sp.gov.br no link Ordem do Dia. A sessão começa às 18h30 e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, nos canais 4 e 99 da NET ou pelo site no link TV Câmara. O Câmara em Notícias termina aqui, nós voltamos na próxima sexta-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra no nosso site. Uma boa tarde.